Ô cowboy, beleza, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Lendas. E hoje nós vamos trazer um tema extraordinário, coisa boa, para quem tem coração forte, para quem tem fé, para quem acredita naquilo que muitos duvidam. O homem lobo, ou como os filmes chamam, as séries de televisão apresentam, o lobisomem. Vem comigo, mas só se você tiver coragem. Os estúdios Wild World apresenta a série Lendas. Bom, a origem dessa história remete à Grécia antiga, onde seu panteão de deuses havia Zeus, que um dia foi convidado pelo rei de Arcádia para um jantar. Seu nome era Licão, ou Licão. Essas pronúncias são difíceis. Mas, naquela noite, por algum motivo, ele serviu ao suposto deus da Grécia, Zeus, uma carne diferente, a carne de um homem chamado Arcade. Motivo dessa faceta de Licão permanece oculta na história. Mas ele foi, naquele momento, amaldiçoado por Zeus, que transformou ele num ser meio homem e meio lobo. E por ter feito isso com Zeus, ele se alimentaria de sangue humano até o fim de seus dias. Alguns acreditam que isso é apenas uma história. O problema é que relatos do homem-lobo aparecem em várias culturas com diferenças de séculos e milênios, em locais diferentes, até os dias de hoje. É o que é chamado atualmente de licantropia. Licos, em grego, que é a base dessa lenda, significa lobo. Antropos, em grego, significa humano. Então a palavra licantropo é a junção de lobo e homem. Ou seja, você poderia dizer humano-lobo ou lobo-humano. No Brasil, essa lenda foi trazida pelos portugueses quando vieram nos colonizar. Mas eu quero lhe perguntar, eles trouxeram uma história? Ou junto com eles naqueles navios vieram uma maldição da nossa terra?
Bom, na nossa cultura, onde há vários relatos dessas histórias macabras e assustadoras, dizem aqui por essas bandas que o sétimo filho de um sétimo filho nascerá trazendo essa maldição. E nas noites de lua cheia sairá pela mata virgem atrás de sangue. Mas a história que eu quero lhe contar hoje, no primeiro episódio de muitos episódios sobre todas as lendas da nossa cultura, que são muitas, e nós vamos buscar esses relatos e histórias. O Homem-Lobo começa com uma história que esse personagem aqui na sua frente vivenciou. Bom, meu amigo, era uma noite de lua mansa e por um acaso, você acredite ou não, hoje esse estúdio Wild World, onde eu estou gravando, fica exatamente no rancho do ocorrido. Estamos aqui no meio de uma mata, numa cidade do interior, num bairro de interior. Mas enfim, vamos por causa, né? Era uma noite de lua mansa, por volta ali dos meus 18, 19 anos de idade, eu costumava com os amigos sair a caçar. Aquela noite parecia tudo estranho. Naquela época era muito comum para nós usar armas como cartucheiras, 28, 36. E a gente saía atrás de paca, porco do mato e tudo quanto é bicho. Mas rapaz, naquela noite de lua mansa foi muito estranho, porque caminhando pela mata, pela primeira vez não ouvimos o barulho nem sequer de um grilo, de um pássaro cantando. Os animais pareciam ter sumido, o que nos levou a desanimar e voltar mais cedo para casa. Mas aproximando aqui do sítio, do rancho, algo extraordinário e marcou muito a minha vida. E um dos motivos pelo qual eu me tornei esse personagem, esse homem que você está vendo aqui. E é um dos motivos pelo qual eu decidi nunca mais na minha vida entrar na mata desarmado. A mais ou menos 50 metros de distância, por Deus, nós resolvemos parar para descansar 1 minuto ou 2. A noite, como eu lhe disse, estava bonita, céu estrelado. E a 50 metros do rancho, e 50 metros de onde estávamos, havia uma mangueira. A parte assustadora começa agora. Uma criatura estava de pé em cima da mangueira. Todos nós paramos, atônitos, olhando para a mangueira. Uma ave de tronco grosso que balançava feito um bambu mirim quando o vento bate. A criatura chacoalhava, rosnava e voava. O espanto nosso foi tão grande, cabra, que eu lhe digo para você, olhe, nem apontar as armas nós tivemos coragem de apontar. De repente, o mais surpreendente aconteceu.
a criatura saltou, correndo na nossa direção, mas pela lateral, por onde ele passou por nós. Perfeitamente, naquela noite estrelada de lua mansa, nós podemos ver a silhueta que misturava o tamanho e o comprimento de um homem muito alto, mas a cabeça, o focinho, as orelhas de um globo. Olhe de lá para cá, caçar em noite de lua mansa tornou-se para nós uma prática que ficou no passado por essas bandas, sabe? Eu lhe digo e quero lhe perguntar, são lendas, são histórias? Você acredita que essas lendas se remetem ao mundo espiritual, à espiritualidade? Será? Será que essas criaturas são anjos, protetores da natureza? Ou são apenas o mal encarnado que se manifesta em determinados lugares, demônios, comedores de homem? Eu vi o homem lobo, mas existem muitas lendas. O Curupira, Caboclo da... Quantas eu poderia citar aqui você, companheiro? Quantas? Será que são seres espirituais? Ou simplesmente homens amaldiçoados? Será que são espécies não catalogadas pela ciência? Fala comigo, companheiro. Eu quero lhe pedir algo. Vem conosco nessa jornada toda semana, esse mesmo horário, esse mesmo dia, né? Nós vamos estar juntos com uma história nova. Mas eu quero lhe perguntar, você viu ele? O homem lobo? Manda para nós o seu relato, a sua história, e eu lhe prometo para você que nós não vamos contar aqui, nem que nós tiver que gravar vídeo todo dia. Manda a tua história, mas tem que ser história verdadeira, porque com esse tipo de coisa não se brinca. Um beijo no seu coração e lembre-se, em noite de lua mansa tem muito perigo por aí. Vem comigo, mas só se você tiver coragem,